Alô, alô, galera do Academia, tudo bem? Estamos entrando no ar aí com a nossa live de quinta-feira. Muito feliz. Eu tenho aqui motivos bastante fortes para estar alegre e comemorando com vocês. Hoje a gente vai fazer aqui uma revisão do que a gente entregou em todos os materiais. Nós acabamos de enviar a todos os formandos, vamos dizer assim, do material do curso de massagem geriátrica, todo o material, com todas as aulas editadas, preparadas para você reavaliar tudo aquilo ali, estudar de novo, assistir a aula, ler a apostila, montar o seu trabalho. Então, nós tivemos aí 30 alunos desse material, 30 massoterapeutas interessados em aprender mais, 30 pessoas que vão contar comigo a partir de agora em cada uma das suas possíveis dificuldades no atendimento geriátrico, já que as apostilas foram entregues com bastante detalhes. Então, hoje é dia de comemorar. Vamos colocar aqui um boa noite para vocês. Boa noite. Devagarinho o Facebook vai criando esse público para nós aqui e a gente vai podendo bater esse papo. Eu quis fazer essa live ainda sobre o atendimento geriátrico como uma forma de revisão. De repente, tem algumas pessoas que vieram a entrar no grupo depois do andamento do curso, gente que já baixou também o material, inclusive. E aí, eu estou colocando aqui para vocês o que é importante e o que a gente fez durante todo este material. O que cada uma das etapas que a gente dividiu em aulas conteve e como você pode rever as suas anotações, de repente faltou alguma coisa ou ficou em dúvida, e esse material vai ser colocado para você aqui. Esse material vai ser ajustado ao que você já tem. Então, hoje é dia de revisão de massagem geriátrica, um campo enorme, muito rico. Cada vez mais o Brasil é um país reconhecidamente de pessoas que estão atingindo essa faixa etária acima dos 65 anos, portanto, classificados como idosos e pessoas que estão precisando de cuidados especiais diferenciados. E a cada ano, a cada 2, 3 anos que passa na vida dessa pessoa, as limitações vão aumentando. E a gente, como massoterapeuta, precisa estar preparado para entregar ferramentas, entregar protocolos, entregar manobras que ajudem esse idoso, essa idosa, na sua vida. Quem está chegando aqui? Cidinha, tudo bem? Boa noite. A Sônia, minha parceira de todas as horas. Tudo bem, Sônia? Como vai você? Forte abraço. Vamos começar o resumo aqui, então, de todo esse material que você recebeu aí no seu e-mail, as videoaulas, as 2 apostilas. Na apostila tem, inclusive, algumas páginas dedicadas ao evento que a gente fez lá no Lar dos Idosos. Ficou muito bacana. Depois você abre aí a sua apostila bônus e confere cada uma dessas estruturas que a gente colocou ali para você. Quem mais está chegando aqui? Vamos vendo, a galera está entrando. Rosana, tudo bem? Como vai você? Tudo tranquilo aí em São Paulo? Estou me organizando, hein? Janeiro está chegando aí, mais 5 semanas a gente está junto aí de novo. Isso é muito bacana, estou bastante motivado. Então, na primeira aula, eu coloquei para vocês algumas bases da aula em relação ao trabalho de massoterapia dentro da área de geriatria, dentro da área do envelhecimento humano. O que eu coloquei lá para você? Procura nas suas anotações aí que você vai poder ir me acompanhando nesse material aqui. Então, o resumo da aula 1 tem lá para você. Eu fiz em tópicos. No final do vídeo, você vai ter
esse link de resumos aqui, para que você faça um checklist das suas técnicas. O que é um checklist? Pega um papel, igual esse aqui, bonitinho, ó, papel e caneta, e você vai anotar todas as suas técnicas, as suas habilidades em cursos, todo esse material, faz um checklist. Bom, eu sou formado nessa técnica, nesse protocolo, nesse tipo de atendimento. Faz um checklist. Eu não sei quais são as técnicas que você tem. Na terapia manual a gente tem aí centenas de técnicas e milhares de manobras. Mas, enfim, faça o checklist. Depois, faça uma lista dos benefícios de cada uma. Por exemplo, você faz Shantala, faça os benefícios da Shantala. Você faz massagem sueca, faça os benefícios da massagem sueca. Depois você faz drenagem linfática, faça uma lista dos benefícios da drenagem linfática. Depois você faz, sei lá, massagem transversa de cíliacs, faça uma lista de benefícios dessas massagens. Depois, quando você já estiver de posse dessas listas, elas irão servir para quê? Essa é a minha grande preocupação em cada curso que eu dou, que o profissional que se forma ali tenha argumentações para defender o seu ponto de vista, defender a construção de um tratamento e não somente de uma sessão. Porque muitas vezes, a gente já falou sobre isso, o massoterapeuta fica perdido depois que a dor vai embora, que você libertou a pessoa ou aliviou a dor, a pessoa não volta mais. E às vezes você precisa de um trabalho mais prolongado para garantir amplitude de movimento, para garantir equilíbrio, força, enfim, várias áreas que precisam de continuidade, não somente a dor. E isso você consegue tendo argumentos para defender o seu ponto de vista e a necessidade dessa pessoa fazer um trabalho de tratamento com você. Se você não entende, se você não tem argumentos, você fica com aquela cara de, tá bom, então passou a dor. Se precisar, eu estou aqui sabendo que você tem sim mais condição de oferecer um protocolo mais profundo e resolver muitas vezes mais problemas. Tá? E o que tem de massoterapeuta com um cara de bobo no final da sessão, de não saber mais o que fazer para convencer a pessoa a precisar dizer um sim para você, a organizar-se e fazer um tratamento. Por quê? Porque você não tem argumentos. Os argumentos estão onde? Na aula 1, onde você vai fazer esse checklist. Que o seu cliente, que o seu paciente diga sim para você antes mesmo de oferecer um trabalho. Nada para ele. Essa é a grande diferença dos materiais que eu entrego, ensinar você a trabalhar essas argumentações de uma forma convincente e segura. Depois, já imaginando que você está na residência desse idoso, dessa idosa, para fazer o atendimento para ele. Com o que você deve se preocupar? Que tipo de perguntas, que tipo de avaliações, além da avaliação clínica que você vai fazer no paciente, na paciente, existem outras avaliações. Existe, por exemplo, a avaliação do ambiente, conhecer por onde esse idoso, essa idosa caminha dentro de casa, se tem tapete, se tem escada, qual é a distribuição dos móveis, como está a mobilidade desse idoso, dessa idosa, para que ele possa ser bem assistido por você e não corra riscos. Então, você precisa entender a rotina da casa desta pessoa, para que, ao entender essa rotina, você possa orientar quanto a possíveis riscos. Por exemplo, quer ver um risco? A pessoa tem um tapete ao lado da cama. E ao levantar-se ou ao deitar, aquele tapete pode escorregar debaixo do pé dela e levá-la a uma queda. Então, o tapete é um risco. Outro risco, o box do banheiro sem os apoios das barras laterais ou sem uma cadeira. Para esse idoso, para essa idosa,
tomar o seu banho com tranquilidade. Se ninguém o ajuda, como esta pessoa, de repente, acima dos 70, 80 anos, vai lavar a planta do pé, por exemplo? Ficar em um pé só, com um banheiro escorregadio, pode acontecer um problema. Então, você, como terapeuta, precisa fazer essa vistoria. A altura dos móveis, dos armários, se essa pessoa precisa, de repente, subir em escadas, se a casa dela tem 2 pisos, qual é o tipo de degrau que está ali. Ela tem problema articular, a altura do degrau interfere diretamente na compressão da cápsula articular. Então, você precisa entender dessa questão também. E aí você vai fazer como? No item 3 da aula 1, faça perguntas relacionadas à rotina da casa dessa pessoa. Como é o andamento, quem participa dessa vida nessa casa. E o número 4 desse resumo da aula 1 diz assim para você. Quem já baixou a apostila tem lá. Quem baixou os vídeos aí já está lá. Conquiste a colaboração do idoso. Por que eu digo isso? Gente, eu já trabalhei em diversos ambientes com idosos e muitas vezes eles não querem mais se mexer. Às vezes se mexer gera um pouco de dor, desconforto. Ele não te conhece direito, de repente ele teve outras experiências com profissionais que levaram ele a ter dores durante o toque ou durante o procedimento e ele desenvolve uma aversão a isso. Então, você precisa construir uma relação de confiança onde este idoso, esta idosa, queira participar desse processo. É para ele esta melhora, mas ele precisa querer. No evento que nós participamos no Lar dos Idosos, ouvi dos cuidadores que estavam lá que existem alguns dos idosos que não querem fazer atividade. E ele não pode obrigar. Quer ficar sentado no sofá, quer ficar na cadeira de rodas, quer ficar no quarto, quer ficar recluso, às vezes pode estar até com problema de depressão, né? Então você tem que, sim, conquistar a colaboração dessa pessoa. Ela tem que querer fazer, confiar em você e estar disposta a contribuir com esse passo a passo do quadro de melhora que você desenhou para ela através de uma avaliação. Então, esse é o resumo da aula 1. Faça um checklist das suas técnicas e uma lista dos benefícios de cada uma. Por que isso? Para que você tenha, como profissional, a argumentação de defesa de argumentos. Por que tem que ser um tratamento de 90 dias? Por que tem que ser um tratamento de 6 meses? Por que eu estou te oferecendo trabalhar com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com sua avó, por 1 ano? Você tem que ter argumentos sólidos. Não adianta só dizer porque é bom, porque vai ajudar. Isso não comove. Você precisa entender as suas técnicas. E isso você vai aprendendo com o tempo, entregando cada vez mais subsídios, informações relevantes para que as pessoas, ou o idoso que está te contratando, ou a família que está te contratando, confie no seu trabalho e queira que você esteja lá. Porque você vai fazer parte daquela estrutura por algum tempo. Então, você precisa saber como toda essa estrutura funciona. Isso é muito importante. Depois nós temos aqui, aula 2, resumo da aula 2. 8 necessidades dos idosos. Nós falamos disso no vídeo 2. Quais são as 8 necessidades principais que eu enumero? Vou falar para você daqui a pouco. Depois, o item 2, conhecer as valências físicas, importantíssimo. E o 3, protocolos que ajudem na maioria das dificuldades. Então, vamos lá. Quais são as 8 principais necessidades? É lógico que, de repente, para o idoso, para a idosa que você vai atender, podem ser outras, mas isso que eu vou falar para você aqui agora é uma demonstração. Por exemplo, necessidade de ter uma boa noite de sono. Para isso, você precisa entender qual é a rotina dessa pessoa. Se é um idoso, por exemplo, que gosta de assistir TV, que não toma remédio para dormir, a maioria acaba tendo que tomar remédios, então você tem que saber da rotina. Necessidade
de um bom sono, um sono restaurador. A gente sabe que o sono do idoso é muito leve e às vezes ele não consegue ter uma qualidade boa. Então você precisa entender, toma remédio, não toma? Como é o sono desta pessoa? Como é o estado da cama, do colchão desta pessoa, a altura da cama? Todas essas questões são relevantes para você argumentar e deliberar com a família em questão de construção de melhoras. Para que ele tenha um bom sono, o colchão, o estado do colchão é imprescindível. Você tem que saber sobre esta questão. Onde ele deita, onde ele passa boa parte do tempo dele. Qualidade do sono. Depois, qualidade de motivação. Na sua conversa com esse idoso, com essa idosa, você precisa identificar, através até de perguntas, o que é que motiva essa pessoa a continuar vivendo, a querer fazer um trabalho, a querer a sua presença para ajudá-lo, para ajudá-la. Você precisa descobrir a motivação deste idoso em continuar vivendo, lutando. Por que que ele quer isso? E aí você vai utilizar essa informação para ajudá-lo a construir o que ele está buscando, o quadro de melhora que ele precisa. Então, essa é uma outra necessidade do idoso, necessidade de estar motivado para continuar a sua busca. Depois você tem qualidade respiratória. Se você entende a necessidade dessa pessoa respirar bem, você vai desenvolver protocolos para trabalhar a região de caixa torácica, de região do diafragma, ajudar essa pessoa a melhorar a condição respiratória, para que ela tenha mais resistência, mais força. Isso é importante. Então, é uma outra necessidade que você pode ajudar o idoso a melhorar. Mobilidade, essa é a campeã. Fazer com que essa pessoa caminhe, sente, levante, segure as coisas com firmeza, consiga sustentar a coluna sentado ou em pé, consiga sustentar o peso da cabeça, consiga fazer os movimentos de preensão com os membros superiores, movimento de caminhada com os membros inferiores, movimentos da marcha. Então, mobilidade é uma outra necessidade. Depois, coordenação motora, conseguir fazer várias atividades musculares ao mesmo tempo, como caminhar segurando alguma coisa, puxar, empurrar. Vários movimentos são importantes para esse idoso. Então, você tem a condição de trabalhar, de montar um tratamento dentro dessas exigências, trabalhar essas necessidades. Coordenação motora e estabilidade, consegue ficar sentado sem ajuda de ninguém, consegue fazer os movimentos de rolamento na cama, de rotação para decúbito ventral, para decúbito dorsal, ele consegue fazer isso? Tem força, tem tônus suficiente para realizar esse tipo de movimento? E isso são questões importantes para você entender. E essas questões têm que ser elencadas, têm que ser colocadas na ficha de avaliação para que você tenha argumentos para embasar o seu tratamento, a sua proposta e o funcionamento de algo que leve à transformação, a melhora, a qualidade de vida desta pessoa. Depois, nós temos a aula 3, que no resumo da aula 3 você vai encontrar 5 estruturas desta aula que eu coloquei para você. Motivar o paciente e motivar-se. Por que eu fiz questão de colocar essa questão do motivar-se aqui junto? Como existe nas formações, nos cursos de massoterapia, muito romantismo sobre ajudar, libertar, aliviar, quando você chega aqui fora, no campo de batalha, no dia a dia, muitas vezes situações irão te desanimar, te desmotivar. Ele não ajuda, ele não colabora, ele não se esforça. E em relação ao idoso, é muito complicado você afirmar definitivamente que vai libertá-lo de suas dores. Para de doer uma parte, começa a doer outra. Para de limitar uma parte, começa a limitar outra. Existem desgastes, podem existir órteses, enfim, podem existir milhões de variáveis que são
diferentes daquilo que você viu no seu curso, na sua formação, e você tem que estar preparado. Como nós tivemos lá no Lar dos Idosos, muitos dos pacientes, por exemplo, que usavam fralda geriátrica, já não tem o comando dos esfíncteres, então tem que tomar cuidado, tem que entender. Você não aprende a falar de idoso usando fralda geriátrica nos cursos, você está focado em aprender manobra e protocolo, essa é uma realidade. E você não ouve falar dessas coisas. Então aqui você está escutando, está sabendo que existe e pode ser que você encontre uma situação dessa. E aí? Como você vai agir? Então você precisa se motivar e motivar o paciente. Lembra que lá na aula 1 eu falei para você de conquistar a colaboração? Depois que você conquistou a colaboração, você tem que motivar essa pessoa a buscar a superação, a mostrar para ela que vale a pena, apesar das dores e da limitação, que vale a pena ela continuar lutando, vivendo. Ela te deu os motivos dela de continuar. Eu quero ver meu neto crescer, quero ver minha neta se formar na faculdade. Enfim, são N possibilidades de motivação, mas você precisa descobrir o que é que motiva esse idoso, essa idosa, a continuar a sua luta, para assim usar de forma positiva esta fala dele ou dela, para que ele tenha uma vontade cada vez maior, quando estiver com você, de lutar, de fazer aquilo que você pede, ou de deixar que você faça o seu melhor trabalho. Então, motivar e motivar-se. Motivar o paciente e motivar a si mesmo. Depois, elogiar o paciente e suas conquistas. Às vezes, esta pessoa vai estar bastante tensa, vai estar bastante limitada. E as mínimas conquistas, os mínimos movimentos ou resistências desta pessoa precisam ser comemoradas com o máximo de entusiasmo por você. Para que ele entenda que parece tão pouco, mas é muito, porque se ele parar aquela pequena evolução, ele pode atrapalhar uma série de outros movimentos ou condicionantes da estrutura funcional dele e vai acabar prejudicando no seu dia a dia. Então, você precisa elogiá-lo sempre. Os mínimos detalhes de conquista precisam ser maximamente evidenciados. Tá? Depois você tem a geração de conexão com essa pessoa. Ele precisa haver empatia, precisa haver comunicação. Você tem que ser comunicativo, comunicativa com o idoso, com a idosa. Por quê? Vamos usar o termo popular. Se ele não for com a sua cara, se ele não gostar de você, do seu toque, das coisas que você fala, se ele não gostar disso, ele não vai colaborar. Ele pode até jogar contra ele mesmo, ao não colaborar. Ele pode, inclusive, falar para a família que você machuca, que o seu toque é muito pesado, que você não sabe o que você está fazendo e que ele não quer mais você perto dele. E aí não importa quão boa vontade você tem, quanta boa vontade você tem, desculpa. Quão boa é a sua mão, o que você acha do seu protocolo, da sua massagem. Se ele não quiser, porque você não conseguiu gerar essa empatia, essa conexão, não vai rolar. Você não vai conseguir ajudar e você vai sair frustrado. Então, presta atenção. Na hora de você ir fazer a sua avaliação, entenda de várias coisas. Na aula 3 você vai ter essas questões. Como gerar essa empatia, essa conexão, o que falar, como falar. Precisa disso. É isso que vai te ajudar na construção de um tratamento que gere o resultado que ele está buscando ou próximo ao que ele está buscando. Depois, escolha fazer aquilo que mais te motiva. Por quê? Às vezes tem pessoas que não se motivam a trabalhar na área geriátrica. Então, se isso te motiva, faça com excelência. Faça com determinação, estude, se dedique. Não é uma área fácil, não é uma área simples. Não é somente aplicar os protocolos. Existem muitas variáveis e nessas aulas que nós trabalhamos juntos aqui, você entendeu várias áreas, não somente relacionada a técnicas. Nas apostilas, inclusive, tem algumas técnicas para vocês, mas
elas são demonstrações, porque não existe uma massagem geriátrica padrão. Não, você vai aprender esse movimento, esse movimento aqui serve para idosos de 60 a 70, esse movimento serve para pessoas de 70 a 80, esse aqui serve de 90 a 100. Não existe isso. A técnica que você usa, que você conhece, com os princípios de biomecânica, de retorno venoso, circulatório, estimulação neural, valem para o idoso também, com as particularidades. Então, precisa ver da sua parte como terapeuta uma adaptação do protocolo. Então, a massagem geriátrica que eu entrego para você nos materiais didáticos aqui do curso, nas apostilas e na videoaula, ela traz para você a condição de você ajustar de uma forma responsável, prática e sem risco para o idoso e para você o seu protocolo. E isso é o que eu coloco aqui, escolha fazer aquilo que mais te motiva. Depois nós temos, na aula do resumo da aula 4, vai anotando aí, tá? Classificação de pontos gatilho, eu coloquei lá para vocês. Depois, entender a rotina do idoso, documentar o processo dos atendimentos, solicitar um tempo mínimo de 90 dias e aprender a trabalhar em equipe multidisciplinar. Vamos elencar o número 1 aqui. Classificação de pontos gatilho. Eu vejo muita gente fazendo muitos cursos, sabendo desbloquear, sabendo desarmar, sabendo liberar pontos gatilho, mas muitas pessoas, e eu converso com muita gente aqui, não sabe classificar. Quais são as 4 classificações que a ciência colocou para os pontos gatilho? É ativo e inativo. Não. Ativo e inativo é a situação que aquele ponto gatilho se encontra. Mas ele tem 4 classificações. Você tem ponto gatilho central, ponto gatilho satélite, ponto gatilho de fixação e ponto gatilho difuso. Tá? Cada uma dessas 4 classificações, ela se traduz em queixas, em dores, em limitações de amplitude muito específicas, e você tem que saber disso. Estude, busque informações sobre isso que eu estou te entregando aqui, e você vai conseguir fazer a diferença com a sua técnica de liberação, mas sabendo aonde você precisa liberar. E por que precisa liberar, e que tipo de ponto você está tocando, você encontrou, isso é importante. Depois, entender a rotina do idoso ou da idosa. Isso aqui é muito importante. Por quê? Nós temos N variáveis também nessa questão somática, psicológica. Um idoso com depressão, por exemplo, que precisa de remédios fortíssimos para dormir. Ele pode ter uma noite de sono bem conturbada e precisar dormir até 11 horas da manhã. Então, você não vai poder atendê-lo às 8 da manhã para começar o seu dia. Primeiro atendimento, o idoso que não acorda às 8 da manhã. Vou fazer o atendimento às 14. Às 14 horas é o horário do banho, da troca, do remédio, do soninho, eu não sei. Mas pode haver particularidades que você tem que estar atento. Você precisa conhecer a enfermeira, o técnico de enfermagem, o atendente que acompanha ele ou ela, saber da rotina. Eu sou cuidador, cuidadora. Como é a rotina dessa pessoa? O que é que você faz? Como faz? Quais os horários para que você possa montar a sua agenda e nela está contido o horário específico para aquela pessoa. Então, você tem que conhecer a rotina desse idoso. Ok? Entendeu aí? Depois, documentar o processo dos atendimentos. E aqui eu bato sempre numa tecla e eu acho muito importante você fazer isso. Anotar cada um dos seus atendimentos, pelo menos em tópicos. 2, 3, 5, 10 palavras de coisas que você fez durante aquele atendimento. E por quê? Eu já tive essa situação, já estive nesta condição e eu digo para você, eu aprendi uma grande lição, porque eu não fazia isso no começo. Eu não fui ensinado no meu curso a fazer um histórico de atendimento. Eu fui ensinado a fazer manobras, a fazer protocolos, a libertar, a aliviar, igual você foi. E aí fui atender um idoso, e este idoso tinha um filho
cuja profissão era promotor de justiça. E a família desse idoso de vários filhos estava em briga judicial por conta de bens e outras coisas. Os irmãos não se entendiam. E aí, eu fiz um atendimento de 90 dias e esse promotor veio, ó, eu quero anotado tudo que você fez com meu pai durante esse tempo. Todas as sessões. Traz para mim. Eu quero até tal dia. Quero documentar isso aqui, o que a gente está te pagando. Eu quero saber como está sendo feito. Eu quero saber detalhes técnicos do seu trabalho. E aí? Coça a cabeça, respira fundo. O que é que você vai fazer? Se você não tem isso documentado, você vai passar um grande apuro ou você vai passar vergonha. Então, para que não ocorra isso que aconteceu comigo lá atrás, e com esta lição eu aprendi que em relação a idosos que envolve a família, você tem que estar embasado e protegido, é que eu te dou essa dica. Anote as sessões que você fez, crie uma ficha para ele, cria um arquivo no seu computador, não sei como você vai fazer, mas é importante, tá? Um passo a passo das sessões que você está fazendo. Para quê? Para a sua proteção. Documente o processo. Essa pessoa morre durante os seus cuidados. E aí, uma equipe médica tem um filho, tem um parente que é médico, quer saber o que você fez, de repente alguma coisa que você fez possa ter causado isso. Você tem que documentar, não. Meu protocolo faz isso, 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 e dentro do corpo da pessoa as possíveis consequências e benefícios são estas. É por este motivo que você tem que fazer um bom embasamento. E é por isso que você tem que voltar lá na aula 1 e entender o motivo que eu te pedi para fazer um checklist das suas técnicas e uma lista dos benefícios. Porque lá na frente pode ser que alguém te pressione a entregar documentado o seu processo de atendimento. E você vai fazer o que se você não tem? O professor nunca ninguém me ensinou. Então agora eu te ensinei, deixa de lado essas coisas e começa um novo protocolo, uma nova forma de você trabalhar para você não passar esses apertos, não passar apuro e não passar vergonha. E ter os documentos. Isso vai demonstrar que você é extremamente profissional. Além da sua boa vontade, você é extremamente profissional. Depois você tem solicitar um tempo mínimo de 90 dias. No meu trabalho com adultos normais, na área de reabilitação de coluna vertebral com problemas discais, eu tenho um protocolo, qual eu ensino, inclusive, nos cursos presenciais, protocolo de 20 sessões. Por quê? Nós não conhecemos esta pessoa a fundo. Nós não conhecemos da rotina, não conhecemos bem o funcionamento e as posturas dela, atendendo somente uma vez. Você imagina um idoso ou uma idosa que está parado muito tempo e faz muito pouca atividade ou movimentos. Você não vai conseguir oferecer um trabalho de qualidade com 2, 3 sessões. O ideal é você fazer, então, esta anamnese e o primeiro atendimento e se programar para oferecer para ele um tratamento, um acompanhamento. Na verdade, é um acompanhamento de, vamos dizer, que você atenda essa pessoa 2 vezes por semana. Então, em um mês, são 8 sessões. Em 90 dias, serão 24 atendimentos. Então, eu preciso de 90 dias. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, esboçar uma reação frente aos estímulos que eu estou gerando. Eu vou dar o meu 100%, o meu melhor, mas é possível que o corpo dele não reaja do mesmo jeito que o corpo de um adulto em idade mais jovem, produtivo, alguém que faça academia, atividade, alguém que não tem os problemas que esse idoso, que essa idosa tem. Então você tem que ser muito técnico, e isso são informações preciosas que você tem lá na apostila para se embasar e montar o seu tipo de proposta. Porque eles vão querer saber, depois que você faz o trabalho, tá muito ruim, o que precisa, o que não precisa, como você pode ajudar, e aí você vai dizer o quê? Não, eu vou fazer sim, não tem condição de você fazer isso se você não documentar, se você não levar isso de uma forma profissional desde o início.
Tá? E depois que você fez essa solicitação de um tempo mínimo, aguarda a resposta desta família. Depois que aconteceu isso, você vai fazer o quê? Se preparar para atender em uma equipe multidisciplinar. É possível que esta pessoa seja assistida por médicos. Que médicos? Pode estar sendo atendida por um neurologista, por um psiquiatra, por um endócrino, por um cardiologista. Pode ser que esses médicos acreditem na massoterapia, acreditem no toque, pode ser que não acreditem, pode ser que desmotive a família de estar com você, pode ser que você trabalhe em conjunto com o fisioterapeuta, com o educador físico. Então você precisa, por isso é que você precisa de embasamento, mais do que nunca. Porque se você cai numa equipe multidisciplinar e não sabe o que você está fazendo lá, você vai ser excluído desse atendimento. Por quê? Porque esses outros profissionais muito bem preparados podem entender que você não está preparado à altura para acompanhar, que você pode prejudicar o trabalho que eles estão fazendo. E eles vão, por força maior, sugerir o seu desligamento desse processo. O fato de você ter essa documentação e ter boas argumentações não elimina esse risco, mas diminui bastante. Porque esses profissionais vão saber que você está preparado, que você documenta tudo isso, e se ele pedir para você um documento, você tem como entregar para ele, para mostrar o que é que você está fazendo, ok? Então, o resumo da aula 4 está nessas condicionantes. Classificação de pontos gatilho, você tem que saber, eu falei para você agora há pouquinho das 4 classificações. Depois, entender a rotina desse idoso, dessa idosa, quanto à medicação, horários de sono, horário de banho, horário do lanche, das refeições, horário do banho de sol. Você precisa entender quais são os horários para não prejudicar a rotina, porque você vai entrar na rotina dele e organizar para que ele tenha mais o seu trabalho como estímulo, sem que impeça as outras atividades. Essa é a minha visão do que eu estou entregando para você. Depois, você precisa conhecer também as valências físicas. Isso é muito importante. E isso, muitas vezes, eu não aprendi isso no meu primeiro curso de formação na massoterapia, sobre valências físicas. Força, equilíbrio, coordenação motora, resistência, algumas delas, mas na apostila tem todas elas para você, explicada cada uma delas. E você tem que entender. Essa pessoa consegue caminhar, então ela tem coordenação motora, ela consegue sentar e levantar, tem equilíbrio, tem força, consegue ficar em pé mais de 10 minutos, tem resistência. Isto são as valências físicas que você precisa entender de cada uma delas. Na apostila eu deixo para você. Você pega o que está na apostila e aprofunda os seus estudos. Assim você consegue aumentar a sua base de argumentações seguras para este idoso, para esta idosa. E depois, na aula 5, nós temos a parte burocrática. Por que eu digo isso? É a parte da construção do tratamento que você vai oferecer para esse idoso, para essa idosa. E é uma parte que muito massoterapeuta não sabe que existe, e por não saber que existe, não sabe fazer. E se não sabe fazer, pode não conseguir trabalhar por longo tempo, pode não conseguir entender economicamente como construir uma carreira atendendo dentro da área geriátrica, se ele não souber essas particularidades técnicas que estão completamente fora do trabalho que você vai fazer de atendimento, de colocar a mão, de ajudar este idoso, esta idosa. Então, no resumo da aula 5 da apostila, está escrito assim: montagem de tratamento, proposta de tratamento. Faça as contas antes de falar o seu preço, fazer a gestão do tratamento e, mais uma vez, aprender a trabalhar em equipe. É importantíssimo. Até com o cuidador, com a cuidadora, você vai formar uma equipe. Então é preciso ter esse relacionamento. Mas, enfim, vamos voltar para a aula, para o resumo 1, número 1 desse resumo, aula 5. Montagem de tratamento.
Vamos dizer que você foi até a residência, ou esse idoso foi trazido até a sua sala de atendimento, o seu consultório, a sua clínica, e você fez o atendimento. Você vai fazer a anamnese, as perguntas, as suas avaliações, entender as limitações desse idoso, dessa idosa, vai fazer o protocolo para aquela sessão e, possivelmente, você vai ser perguntado como está e o que é possível e preciso fazer. A minha sugestão para você é que você não tome uma decisão motivada pela emoção na primeira consulta, na primeira sessão. Que você faça o seguinte: faça a avaliação mais criteriosa que você puder. Organize tudo certinho na sua ficha de avaliação, na sua anamnese, com todos os detalhes, e fale com os responsáveis dessa pessoa ou com ela própria. Eu vou avaliar cada um dos itens que eu encontrei e eu te dou uma resposta em, no máximo, 48 horas. Por que isso, gente? Por que é importante você pedir este tempo? Para que você possa realmente calcular. Você, de repente, não tem só esta pessoa na sua agenda. Tem vários tipos de pessoas com vários tipos de problemas em vários horários da sua rotina semanal. Então, esse idoso vai ser encaixado em um dos horários que você tem para oferecer. Mas você precisa calcular tudo antes. Senão, você acaba se atropelando, de repente marca 2 pessoas no mesmo horário, depois fica difícil para você trabalhar e acaba demonstrando amadorismo. Não é isso que você quer, logicamente não. Então, você vai montar o tratamento neste tempo que você pediu para ele ou para ela. Você pediu 48 horas, então você vai depois sentar na sua mesa, na sua cadeira aí, e vai fazer a montagem da proposta. Lembra que eu falei da aula 4 sobre um pedido mínimo de 90 dias? Então, se forem 90 dias 2 vezes por semana, você vai ter 24 sessões de atendimento com essa pessoa. E aí você vai fazer uma proposta de tratamento para ele. Lá na apostila eu deixei exemplo para você fazer uma proposta de 3 meses, de 6 meses e de 1 ano. Eu deixei para você na apostila certinho, como você montar cada uma dessas propostas. Inclusive, tem exemplos de propostas que eu montei para pacientes meus, eu deixei para você lá na apostila. Então, você vai fazer montar a sua proposta dentro da necessidade. É necessidade de força, coordenação motora, equilíbrio, independência, que tipo de ajuda essa pessoa precisa. E você tem que entender isso, transformar isso em argumentos técnicos e em manobras e em protocolos. Por isso é importante que tem lá na aula 1, que é você ter o checklist de todas as suas técnicas, porque elas vão servir aqui na aula 5, na hora de você montar uma proposta. Depois, você vai ter que fazer as contas antes de falar o seu preço. Essa pessoa virá aqui todas as vezes, ou eu terei que ir até a residência. Se ela aguenta, por exemplo, 35 minutos de sessão e você demora outros 30 para ir até o local e outros 30 para voltar, aí você está tendo 1h30 a 2 horas do seu tempo clínico, do seu tempo produtivo de atendimento destinado a uma pessoa só. Como você vai cobrar, por exemplo, um preço que não cubra toda essa estrutura de tempo que você está destinando para essa pessoa? Você precisa entender disso. Para entender disso, você tem que estar com a cabeça fria, você tem que estar calmo, você tem que estar avaliando a sua realidade econômica, por exemplo, o seu momento profissional. Você tem uma agenda cheia para poder baixar o seu preço, ou você está começando agora, todo limitado economicamente, todo arrochado, todo apertado, tendo que trabalhar hoje para pagar a conta de amanhã. E aí você vai entrar em desespero e colocar o menor valor para poder ter o trabalho. De repente, essa não é uma saída viável para você. Então, você tem que estar tranquilo, sereno na hora de fechar a proposta. Depois, você vai entregar a proposta. E aí, você vai fazer a gestão do tratamento. A primeira sessão, esse tipo de protocolo. A segunda sessão, esse tipo de protocolo. A terceira sessão, esse tipo de protocolo. A quarta sessão, igual a primeira, verificando os ganhos. A quinta sessão, igual à segunda, avaliando os ganhos, avaliando a melhora. Isso é a gestão do tratamento. Você precisa entender
esse passo a passo para construir e poder documentar isso. Então, eu deixei para você na apostila todo esse material. E depois, mais uma vez aqui, aprenda a trabalhar em equipe. Isso vai fazer com que você seja valorizado por essa família, pelos profissionais que estão envolvidos nesse trabalho e por outras pessoas que vão começar a ver o seu trabalho, o seu desenvolvimento, a sua ética profissional e responsabilidade e vão trazendo mais pacientes, clientes para você e também indicando você para outras pessoas porque você é competente, organizado e gera resultado. Então, esta foi a aula 5, o resumo da aula 5 para você, que é montagem de tratamento. Então, da aula 1, que é elencar as suas técnicas, as qualidades de cada uma, fazer a avaliação, entender o protocolo, até a aula 5, tem muito material bacana para que você consiga montar um processo de tratamento e oferta de tratamento incrível. Se você quiser trabalhar aí na sua cidade, na sua região, só dentro do mercado de massagem geriátrica, agora, se você não tinha um embasamento, agora você tem. Se você não tinha material, agora você tem. Você tem 2 apostilas, você tem inúmeras fotos lá dentro de trabalho, que eu vou colocar para você, das técnicas, e você tem todo esse material que eu elenquei para você aqui nos resumos. Então, agora, a responsabilidade e a escolha por assumir essa responsabilidade está com você. Eu espero que você tenha verdadeiramente aproveitado essa aula, que o que eu falei aqui sirva para você aprofundar o seu trabalho, as suas pesquisas, buscar mais excelência para se distanciar da grande massa de massoterapeutas, vou usar o termo que o pessoal diz aí, de massoterapeutas meia boca, que não estão totalmente preparados e inflam o mercado. Se você for devidamente organizado, estudioso e comprometido com o processo que eu mostrei para você aqui em cada uma dessas 5 aulas, certamente você não vai fazer parte dessa manada, desse grupo. Você vai ser uma excelente ou um excelente profissional, com lista de espera para atendimento, com pessoas te buscando a todo momento, porque você gera resultado, você é organizado, organizada, e você quer fazer aquilo da forma mais transparente, profissional possível. Você busca e oferece resultado para o seu cliente, para a sua cliente. Então, nós estamos chegando aqui ao final dessa aula. Quero te agradecer pela presença, quero te agradecer por cada comentário que você fez aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo para você em tempo hábil, tá bom? Agradeço a cada um que passou por aqui, que deixou aqui o seu oi, o seu boa noite, e a gente vai se ver na próxima live da semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau.